Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. Eu sou Sandro Dir, sou editor, e hoje estamos aqui para mais uma entrevista. As entrevistas têm o objetivo de informar vocês, de auxiliar vocês no processo da escrita, do universo da escrita, na verdade, tudo que envolve a escrita, porque a escrita não é só escrever, tem muitas coisas que você precisa prestar atenção para não incorrer em erros e tudo mais, tá? Então hoje eu trouxe aqui para falar com a gente a Sueli Costa, que é bibliotecária, ela tem uma empresa de assessoria e o nosso assunto hoje vai ser como se proteger contra o plágio. Ela é uma expert para falar sobre esse assunto. Olá, Sueli, tudo bem? Olá, Sandra, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande. Um prazer muito grande ter você aqui. A Sueli presta serviço para mim já desde a outra empresa que eu trabalhava, né, Sueli? Desde da outra editora. E continua Sim. prestando serviço porque ela é... Não estou fazendo propaganda, mas já fazendo, tá? Ela sempre me atendeu muito bem, muito prestativa, muito correta, né? Muito preocupada em sempre dar a informação correta. Então, achei que valia a pena trazer ela aqui para falar sobre plágio. Ela tem muito assunto para falar, mas hoje nós vamos falar sobre plágio, né? É isso, Sueli? Isso, Sandra, exatamente. Eu assessoro toda essa questão da legalização da obra, toda Ótimo. obra intelectual. Uhum. E você, só voltando um pouquinho, você é de São Paulo, né? Você está em São Paulo, é isso? Isso, eu estou no ABC Paulista. Ah, ótimo. E você é bibliotecária, né? Como eu falei, mas você atende que tipo de pessoas ou empresas você atende? Como é que é o teu trabalho? Como Então, é que é a tua Sandro, rotina? eu sou bibliotecária e com especialidade na ciência da informação. Certo. E com isso, me possibilita atender toda a gama da produção editorial no que se refere à legalização da obra, Uhum. sendo ela o registro do ISBN, a ficha Sim. catalográfica, e essa questão que aborda o registro de direitos autorais junto ao escritório de Certo. direitos autorais. Uhum. Muito bom. A questão, eu como editor, as pessoas sempre vêm me perguntar sobre direitos autorais, né? Então, assim, eu tenho bastante conhecimento nessa área, mas quando é uma coisa mais específica, eu sempre recomendo procurar uma área como a tua, né? Que você consegue dizer, olha, isso pode, isso não pode, né? E esse é um trabalho bastante necessário, né? Então, assim, Sim. começando o nosso assunto, como se proteger contra o plágio, é, eu, pensando aqui nesse assunto, pensei que isso aqui é um assunto de mão dupla, né? Porque quando eu falo Sim, assim, me proteger contra o plágio, mas eu posso proteger a minha obra contra o plágio, ou sim. quando eu vou utilizar alguma coisa, me proteger para que eu não plagie ninguém, certo? Certo, exatamente. São Uhum. duas vertentes da questão do plágio. Certo. E a questão de, vamos começar com uma delas, né? Por exemplo, quando eu estou escrevendo, que é o caso de muitos escritores aqui, eu estou escrevendo e eu preciso citar alguém, né? Citar, a citação, por exemplo, acadêmica, a gente já sabe, né? Tem toda uma normas, essas normas estão estabelecidas. Mas quando não é uma citação acadêmica, que é uma citação em livros, né, um pouco mais solta, digamos assim, né? O que você orienta as pessoas em termos gerais? Qual que é a tua grande orientação? Certo. Suponhamos que você vai usar um texto de um determinado autor ou uma parte de um artigo que você viu em algum jornal ou revista. Uhum, É necessário você encaminhar um pedido para o detentor desse texto ou desta obra, certo. solicitando a ele autorização de uso. Uhum, Então, pode acontecer dele ceder gratuitamente ou sim. você pagar um valor por esse uso. Uhum, Esse uso pode ser para uma edição de uma obra,
Ou Certo. pode ser para 5 edições, por exemplo. Ele vai determinar isso na seção de direitos quando Seção ele de te direitos. fornecer. Uhum. Mas isso é, por exemplo, se eu vou citar uma frase, a gente já sabe, pelo menos das normas, como eu falei antes, né, nas normas, uma frase, até 5 frases, você pode citar. Qual que é o tamanho de texto que eu teria que pedir autorização? Olha, Ou não tem qualquer tamanho? tamanho, Ah, não tem é? tamanho. Qualquer tamanho, qualquer frase, até um vocábulo que você vai usar, um verbete que você vai usar de um Uhum. dicionário, você tem que pedir autorização. Certo. E E, pode, um detalhe que eu gostaria até de colocar, sim. que pode acontecer assim, desse vocábulo não ser autorizado por causa da edição da obra que você usou. Por exemplo, Uhum. esses dias a gente foi pedir autorização para usar um vocábulo do Hawaii Uhum. e por ser a edição que a editora estava citando que iria usar, eles não cederam o uso, dizendo Olha que aquela só. edição estava desatualizada. Uhum. Puxa vida. Então são detalhes, né, que quem vai fazer a publicação de algo que não é seu tem que Uhum. tomar o devido cuidado. Sim. E na prática, como é que você vê isso acontecendo? As pessoas pedem, não pedem? Como é que é na real? Como é que o brasileiro se comporta? Então, assim, eu não sei dimensionar isso, falar a verdade, porque Uhum. assim, o que chega para mim é quem está preocupado Claro. em fazer o uso. Então, Uhum. assim, eu faço esses atendimentos para fazer as solicitações, mas não sei assim dimensionar, sinceramente, o quanto isso ocorre. Sim, é Mas difícil, né? assim, o que eu posso perceber das grandes editoras é que elas tomam muito cuidado com Sim, isso. exatamente. É, e as editoras, aí eu tenho uma preocupação com o meu autor independente, que ele não tem essa assessoria de uma editora, né? Tá. Então, aí a preocupação teria que ser individual, né? Quer dizer, a pessoa, quando Isso, vai utilizar, ela tem que ir atrás para saber se aquele trecho que ela vai utilizar pode utilizar. sim, Me corrija se eu estiver errado. pois não. Na ficção, eu acho que é menos, né? Você tem menos citações de outras obras, correto? Do que na não ficção. Porque na não ficção são esses livros que a gente compra, né? De negócios, de empreendedorismo, de autoajuda, né? E aí eu vejo assim, as ideias vão, né? Um vai citando o outro, né? Você Isso, acha que isso. na não ficção tem muito mais? É, Pelo eu acho menos que aparece para você, né? assim, para ser sincera, as editoras que me procuram são, em geral, editoras de livros didáticos, Ah, que elas, didático, claro. isso, porque Uhum. elas vão sempre usar uma ilustração, uma Claro. fotografia Uhum. ou uma parte de um texto de uma outra obra. Então, elas tomam muito cuidado em relação a Sim. isso. É porque o livro didático, você sabe que qualquer erro que ocorrer, as tiragens são muito grandes, né? São os que mais Sim, produzem livro no Brasil, são as grandes editoras de livro didático. Então, imagina um livro com uma citação que não foi pedida autorização, numa tiragem gigantesca, né? Vamos supor uma tiragem para o uhum. governo, né? Ou mesmo as particulares, isso pode realmente dar um grande prejuízo, né? Sim, sim. Mas assim, no meu ver, né, eu acho que a ficção tem menos, tende a Sim, ter menos, né? Porque ela é sim. produto da criação, né? Aham, Às exatamente. vezes, eu lembro que tinha uma escritora que ela queria citar uma música de um cantor brasileiro, né? No livro dela, né? Na verdade, era um livro de memórias, também não era ficção, era um livro de memórias. Ela queria aquela música citar dentro do livro. Nesse caso especificamente, ela poderia citar ou ela teria que pedir autorização da Ela, letra te- para utilizar a letra? ela teria que pedir autorização.
Eu imaginei que sim. É mais uma garantia para ela. Pode não Sim. acontecer nada, Uhum. mas é melhor ela se assegurar com a Sim. autorização. É. Inclusive, eu uma vez trabalhei era um inário, né? Hinos, né? E, e aí eu sei que o projeto foi por água abaixo, porque Uhum. eram muitos, né? Eram 170 hinos, mais ou menos. Praticamente, cada um era um autor diferente, então Trabalho, você, você tem que pedir para todo mundo, né? sim, Localizar todo mundo. Alguns sim. não cederam de cara, outros ficaram de ceder. E aí o projeto não se concretizou, porque era uma coisa muito grande, né, para aquele momento, e não se concretizou. Mas sim, todos eles teriam que ter pedidos, né, de autorização para publicação daquele, porque entra que a partir do momento que você está vendendo, né, isso é uma Uhum. outra dúvida que eu tenho. A partir do momento que você está vendendo ou não está vendendo, isso tem diferença na hora de usar de alguém? A pessoa fala, ah, não, eu não vou vender, eu vou só distribuir. Não pode também, né? Desculpa, mas eu Não, não entendi. se for, por exemplo, a pessoa diz assim, você produz um material, utiliza um trecho né, de uma outra pessoa para uso comercial, você vai vender aquele Tá, livro. Agora tá. a pessoa diz assim, não, mas eu não vou vender, eu vou distribuir. Isso não muda nada, né? A pessoa. Não muda nada, porque você se apropriou da Hum, obra de outra pessoa. exato, a questão é essa. Aham, Isso tem dono, né? tem Isso tem dono. dono. E, e é do dono até depois de 70 anos que ele faleceu. A morte dele, né? Isso. Eu vejo assim, eu sigo vejo alguns materiais de domínio público, né? Eu não sei se é a tua área, mas só para ilustrar, você falou agora, né? Depois, 75 anos depois da morte do autor, né? Não é da publicação, né? Não, do autor falecer, 70 anos. 70, tá. São os direitos morais. Certo. É, eu, isso muda de país para país, não é? No Brasil é uma lei, nos Estados Unidos é outra, Europa é outra. Você sabe se tem algum conhecimento disso? Porque a pessoa É, fala, ah, não, mas eu peguei lá dos Estados Unidos e lá a lei é isso, né? Quer dizer, ela vai responder a lei de lá, né? Não a lei daqui. olha, sinceramente eu não sei como que funciona essa questão, mas eu imagino que há direitos internacionais, né? E isso na hora de ocorrer alguma questão jurídica, Uhum. vai ter um confronto com essas leis, né? Sim, sim, é. E você, Então, sim, e você sugere o que, por exemplo, porque assim, você dá uma assessoria que você auxilia a pessoa ou a editora, né? tá. Quando chega no âmbito legal, aí tem que ir para um advogado, o pessoal é um outro patamar, né? Como é que funciona isso? Quando é que sai da tua alçada e vai para a alçada jurídica? Tá. Eu faço toda a tramitação de pedidos. Uhum, Quando a editora encaminha para mim que está liberado ou não, que começa o processo de assinar contratos, uhum, aí já é a editora com o detentor sim, dos direitos. exato. Então, aí eu saio Claro, de cena, aí eu Aham, pego na mão deles. Eu trabalhei em isso. editora, então fazia isso também, né? De assinar contrato com o detentor dos direitos, né? Justamente para estabelecer tudo, né? E aí é contrato, né? Como você falou, é um Sim, contrato e outro contrato, e as duas partes têm que se acertar, mas é tudo escrito, tudo detalhado. Já peguei sim. contratos de 20 páginas de uma obra. Uau! É. Então, acontece muito também da pessoa, do detentor ceder sem cobrar nada. Acontece. E Uhum. acontece É. muito, porque assim, para ele também é interessante, principalmente assim, se é um trabalho científico.
Sim. Para ele é interessante a divulgação A daquilo. divulgação, exato, né? Isso. Então, acontece de CD sem uso. Isso, para mim, é comum também. Sim, que bom, né? Que bom que tem isso também. Ótimo, muito bom. Sueli, na outra mão, né, a gente falou de você utilizar um material e esse material ter direitos, né, isso que você explicou até agora. E do outro lado, eu tenho um material, eu produzi e alguém vai utilizar. Como é que eu posso proteger o meu material de não ser plagiado? O Tá. que você sugere? O que você orienta as pessoas? Então, aqui no Brasil, na Biblioteca Nacional, existe o Escritório de Direitos Autorais, onde cuida de toda essa tramitação Certo, de, de registro dessa obra, né? certo. Então, é aí que eu entro com a minha assessoria. Então, o autor, ele compôs uma obra intelectual, pode ser literatura ou uma obra literária, ou seja, né? Sim, sim. Uma obra artística, qualquer tipo de obra intelectual, ela tem essa proteção junto ao Escritório de Direitos Autorais. Eu cuido dessa tramitação, então essa obra, ela, junto com toda uma documentação que eles pedem, uma taxa que é cobrada, é encaminhado toda essa documentação para eles, e eles, em 180 dias, eles avaliam toda essa obra, essa documentação, e depois disso o autor, o titular da obra, recebe em casa uma certidão de registro da obra, Certo. que vai ser guardada lá, a obra física, né? É guardada por todo esse período que ele tem os direitos de autor. Então, que é o que eu comentei, né? Até 70 anos depois que ele falecer. Sim. E isso não saiu da Biblioteca Nacional, então, porque o ISBN saiu, está na CBL, né? Esse escritório de direitos autorais continua lá, é isso mesmo? Continua lá, exatamente. Não, que assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São duas coisas diferentes, né? Exato. São duas coisas diferentes. É o escritório de direitos autorais, onde eles fazem todo esse cuidado, esse registro, emite essa certidão, e o registro de direitos, o registro do ISBN é uma agência que fica instalada no Brasil, que hoje é cuidada pela CBL. Isso, CBL, né? Somente o registro do ISBN protege os direitos? Não. Não? Não. O registro do ISBN porque assim, o que a gente precisa para um registro do ISBN? A gente precisa das informações da obra. Seja o autor, o título, local de publicação, que é a cidade, né? A data. Só essas informações é que vai fazer com que você tenha um registro do teu ISBN. Isso. Mas o registro de direitos autorais, eles vão avaliar a tua obra completa, no todo, né? completa. Todo o texto da obra, ou se for um personagem, o personagem, né? Mas assim, na prática, nem todo mundo pede esse registro completo, não é? A maioria acho que pede só o ISBN, né? Isso, a maioria só pede numa só pede questão ISBN. de disputa, o ISBN ele pode ser considerado, por exemplo, pela data que foi solicitado, ou como é que funciona isso? Olha, da minha experiência, só o registro do ISBN não vai te assegurar. Já aconteceu de eu estar assim junto a processos, né, que ocorreram em editora, ela teve que provar. Daí é uma questão jurídica, né, de provar, Sim, etc, etc, etc. exatamente. Né? Então, assim, se você tem um registro lá
na Biblioteca Nacional da tua obra, se você tem a tua certidão, eles têm toda a tua obra, que você pode, se precisar, pedir para eles encaminharem para você para juntar ao processo. Entendi. É bem completo, né? Assim, o registro do ISBN, gostaria até de frisar aqui, Claro. ele vai te favorecer na questão comercial da tua obra, né? Então, a questão logística, essa questão comercial mesmo, mas vai te assegurar em parte os teus direitos autorais, mas garantir mesmo a tua posse da obra é o teu registro mesmo, você ter a tua certidão de registro da tua obra. E olha, nem é tão caro fazer isso. Hoje, para você pedir um registro, custa R$20 a taxa. A taxa. Agora, fora o meu trabalho, né? Ah, aí eu sim, tenho claro. toda a minha assessoria para isso. Uma coisa é o custo da biblioteca, né? Outra coisa é o custo da assessoria. Então, são duas coisas diferentes. Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o contato da Sueli. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser contratar algum serviço para ela, eu vou deixar um e-mail aqui. E-mail melhor, né? Eu acho. Pode ser, pode ser. Pode ser, né? Vou deixar o e-mail dela aqui embaixo. E você meu WhatsApp acessa. também. Eu atendo o pessoal pelo WhatsApp. São Legal. 2 WhatsApp. Tá certo. E assim, o último assunto que eu queria, eu acho que já está dentro desses assuntos também, é sobre licenciamento de textos e imagens. Não poucas vezes eu atendi clientes que colocavam imagens em livros, né? E aí eu falava, e essa imagem da Gisele Bündchen aqui dentro, o que você quer fazer? Não, tá na internet. Não é porque está na internet que você pode pegar a imagem da Gisele Bündchen e colocar no seu livro. Imagina o processo que você pode levar da Gisele Bündchen, né, por usar a imagem dela. Então, como é que é esse licenciamento? O que é o licenciamento de texto e imagem que você também trabalha? Então, Sandro, o licenciamento é exatamente aquilo que eu comentei com você inicialmente. A gente entrar em contato com os detentores. Ah, sim. Aí é eu entrar em contato para buscar de quem é o dono, né? Exatamente. Então, assim, toda essa tramitação de pedido de uso é que a gente assessora quem vai querer usar determinado texto ou imagem. Entendi. Certo. E isso é um trabalho, eu acho assim, bem minucioso, né? Porque você tem bem minucioso. Porque às vezes um texto, né? Imagem nem tanto, mas um texto tem mais de um dono, né? Pode ter mais de um dono, pode ter, por exemplo, música, né? Música é muito comum a pessoa ter vários autores, né? Aí você tem que em cada um deles pedir autorização, não é isso? Isso, exatamente. Se um não autorizar, não pode usar. Exatamente. Agora sim, também, sinceramente, com música eu ainda não tive nenhum trabalho, entendi. né? Então eu trabalha não tenho mais texto e imagem, né? Exatamente. Agora sim, falando nisso, é bem interessante citar que, por exemplo, se você, como autor independente ou uma editora, vai usar o texto, a imagem de um banco de imagens, o próprio banco de imagens já tem a política de uso das imagens que você está comprando. Então, assim, tem imagem que você compra para usar para um determinado fim. Por exemplo, eu quero aquela imagem para usar em banner. Então, você já vai baixar o tipo de imagem para usar especificamente em um banner. Aí você vai pagar o valor por aquilo. Eu faço isso, sim. Pode falar, pode continuar. Então, assim, esses bancos de imagens, eles já têm toda a política deles para fornecimento das imagens que eles estão oferecendo, né? Então, você já paga valores diferenciados para o determinado de uso que você quer. Determinado uso, determinada tiragem, determinadas, né? Então, por exemplo, esse é um exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo de uma imagem comprada, né, num site.
E aí a gente tomou todo o cuidado para que essa imagem pudesse estar em livro, né? Tem E imagem que pode especificamente na estar capa. na Na capa, na capa. capa de um Isso, livro. exatamente. Então, Aham. por exemplo, existem imagens que só podem estar em e-book, por exemplo, né? Não pode estar em um Aham, livro físico. exatamente. Até pode estar, mas você tem que pagar um valor, né, a mais, né? Geralmente a mais, não Exatamente. é a menos, Exatamente. para que você possa utilizar isso. Então é assim, é tomar esses, eu acho que no geral, né, Sueli, é tomar cuidado, né? Sim, Nada está garantido. Você precisa, qualquer coisa que você for usar que não é sua, você tem que ir exatamente. atrás. Se você não consegue fazer sozinho, tá aqui a Sueli, né? Que tem essa Uhum. assessoria que pode te ajudar e ela é muito competente, que eu já conheço ela há muito tempo, Obrigada. ela vai te ajudar. E em termos gerais, Sueli, você tem mais alguma coisa que você gostaria, você acha importante as pessoas saberem, né? Algum cuidado, alguma maneira, né, de se comportar, né, na hora de utilizar texto de outros ou de como escrever o seu e colocar, por exemplo, nas redes, né? Tenho certeza que o pessoal vai ter muitas dúvidas aí, depois eles vão escrever. Aham. Eles podem Isso, escrever pode. aqui abaixo nos comentários, tá? Você tem mais Sim. alguma coisa que você gostaria de comentar? Olha, eu gostaria de comentar de um exemplo que eu tive ontem. Uma Aham, editora me procurou e a gente já iniciou a um trabalho, né, de livros didáticos, como eu já disse, que são as editoras uhum, que mais se preocupam, sim, claro, pela tiragem, pelo alcance que vai ter as exatamente. É. publicações delas. E aí ela me perguntou o seguinte, é, se bom, ela vai ter um profissional que vai estar fazendo toda a parte de diagramação, todo o projeto gráfico ela contratou de um prestador de serviço. E a Certo. questão é, esse prestador de serviço vai usar imagens que ele comprou dos bancos de imagens. Uhum, Então, ela queria saber se ela pode, sem nenhum problema, usar esse serviço com essas imagens que esse prestador de serviço uhum, vai usar. sim. Ou Quem seja, comprou, né? então, quem Um comprou? pagou, mas quem comprou? Exatamente. Então, Uhum, assim, eu consultei uma advogada que disse que essa editora ela pode estar usando essas imagens compradas por esse prestador de serviço, porque quando ele comprou essas imagens, ele já recebeu essa cessão de direitos de uso para uhum, essas imagens compor essa obra. uhum, Então, assim, não haveria nenhum problema dessa editora comercializar essa obra por uhum, conta disso. E assim, sim. eu também, para me garantir em estar respondendo para essa editora, eu contatei um banco de imagens que eu uso bastante, Uhum, e esse banco de imagens me disse que confirmou o que a advogada tinha me explicado. uhum. Que bom, né? Porque aí você Então, tem total segurança, né? O cliente tem sim, total segurança, ele sabe que não vai ter problema com isso, né? exatamente. Então, Excelente. assim, é importante, quando você vai contratar um prestador de serviço para fazer esse tipo de trabalho, você ter no contrato Uhum, tudo isso bem descrito para te claro. garantir. Uhum. Eu sempre tomo esse cuidado porque, assim, não é porque eu estou fazendo e vou entregar e o serviço é seu, o livro é seu, você se vira. Não. Eu tenho a Aham, responsabilidade de te entregar um livro com uma capa, com uma imagem que foi comprada, né? Que eu tenho o registro da compra para este fim, né? E o meu cliente que está aqui vai ficar seguro e não vai se preocupar com isso, né? Então, eu acho que o profissional que você contratar para fazer essas coisas tem que tomar esse cuidado, porque senão você pode, você, né, que não pensou nisso, que contratou alguém para resolver um problema, vai ficar com problema. um problema. E assim, aproveitando nessa tua questão que você colocou, era interessante frisar também que
apesar de que eu acredito que as pessoas saibam, mas só para reforçar... Claro, o óbvio precisa ser dito, Sueli. Que assim, os créditos têm que ser colocados, têm que ser dados em cada imagem que você vai usar ou em cada texto, ou se você usar, por exemplo, o que ontem o cliente colocou, ele ia usar as imagens de um banco de dados só. Então, ele não precisa colocar em cada imagem, dar o crédito para cada imagem daquele banco de imagens. Ele coloca na folha de créditos, dá o crédito para o banco de imagens. No geral, né? De todas as no imagens geral. de uma vez. Ótimo. Isso. Lá onde vai ficar no verso da folha de rosto, onde fica a ficha catalográfica. Isso mesmo, né? Ótimo. Muito bom. Tô olhando aqui o que eu fiz certo. Que bom. Sueli, mas qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Sim. Eu terei um prazer enorme estar respondendo qualquer questão. Muito obrigado. E já vou agradecer a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Eu sei que às vezes na correria é complicado, mas que bom que deu certo da gente conversar. Sim. E eu tenho certeza que as tuas orientações vão ajudar muitas pessoas. Que as pessoas têm muita dúvida. E como eu falei, o óbvio também precisa ser dito, né? Então não são só as informações específicas, mas as informações gerais, né? Como não usar nada que está na internet sem saber de quem é, né? Essas coisas assim que são bem simples, mas bem importantes. Então, ficam as dicas aqui da Sueli. Como eu falei, vou deixar o contato dela. Se você precisar de uma assessoria dela, você entra em contato, né? E também dúvidas, pode comentar aqui abaixo do vídeo. Vou deixar liberado para vocês comentarem. Sueli, quiser fazer alguma consideração final ou já se despedir, fique à vontade. Sandra, eu agradeço essa oportunidade de estar esclarecendo essas dúvidas. Sim. E é tão bom, né, saber que eu posso ajudar outras pessoas que estão aí batalhando e querendo disseminar esse conhecimento, essa obra intelectual que elas estão aí colocando em papel, em e-book. É muito importante isso, né? Exatamente. E fico à disposição para quem precisar. É um prazer enorme, como eu já disse, né? Em estar esclarecendo qualquer dúvida. O que eu não souber, vou pesquisar e certamente você terá uma resposta. Nem tudo a gente sabe na ponta da língua, né? Por isso que a gente tem referências, né, para buscar. Mas eu quero agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade. Teus conhecimentos foram elucidativos, né? Tenho certeza que para todos nós é importantíssimo estar seguro daquilo que a gente está fazendo, para a gente não ter problemas lá na frente, tanto de cópia, plágio, plagiar alguém ou ser plagiado, né? Então foi excelente foram excelentes as tuas explicações. E você também fica à vontade, né? Quando precisar de alguma coisa. A gente sempre está fazendo serviços juntos, né? Mas se você precisar de alguma coisa aqui do canal Café do Escritor ou de mim, fica à vontade também, tá bom? Muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Ótimo. Pessoal, então ficam as super dicas da Sueli. Como eu já falei, os contatos dela estão abaixo. E você, né? Nós, né? Possamos trabalhar, criar de uma forma mais responsável, né? Sempre respeitando aquilo que é dos outros, né? Que as pessoas respeitem o que é da gente também, para que tudo dê certo, a gente não tenha problemas lá na frente. Então, muito obrigado, pessoal, por seguir o canal Café do Escritor. Se você ainda não segue, clica aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E também curte, compartilha, comenta. Eu sempre gosto de ouvir os comentários de vocês, tá certo? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.